Prezados irmãos, a paz do Senhor seja com todos. A nossa exortação tem como base de princípio Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 19. Assim diz a palavra do Senhor: Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos, pela vida de teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Esta passagem bíblica foi trazida aqui porque temos como pano de fundo o tema o clamor do cristão. E este clamor do cristão assenta no facto de que nos dias de hoje há um slogan que está em voga em todo o mundo. E este é: fica em casa. A razão de ser deste slogan prende-se com a pandemia da Covid-19. Em função desta pandemia, têm surgido várias teorias que têm estado a perturbar as comunidades, que têm estado a perturbar as pessoas, que têm gerado pânico no seio das famílias. E muitos de nós, embora cristãos, estamos a perder o norte. Não estamos sabendo o que fazer. Em boa verdade, encontramos-nos em situações tais que parece que o mundo em que vivemos é cada vez mais sombrio. Não sabemos o que é que se nos espera. O que é que vai acontecer amanhã? O que é que vai acontecer dentro de 2 horas? Mas é preciso, enquanto cristãos, não perdermos a esperança. Devemos ter sempre presente a nossa fé e evitar situações de pânico geral. Prezados consofredores na fé em Jesus Cristo, fazendo uma incursão nas Sagradas Escrituras, propriamente no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 23 a 25, e capítulo 3, versículo 7, constatamos a história do povo hebreu que estava numa situação impossível, porquanto estavam cativos no país mais forte do mundo. Estavam cativos há mais de 400 anos. Sendo eles fracos e oprimidos, não sabiam ou não viam como poderiam libertar-se do jugo egípcio. A via por eles optada foi a de clamar a Deus para que os libertasse. E Deus, tendo ouvido o clamor dos filhos de Israel, atendeu aos mesmos e agiu em defesa dos mesmos. E assim, 400 anos depois, 400 anos de escravatura, tornou-se num facto histórico. Prezados, enfrentando situações difíceis ou impossíveis em nossa vida, a primeira coisa que devemos perceber é que Deus estará perto de nós quando clamarmos pelo seu nome. Clamar não é necessariamente gritar, não é necessariamente berrar, falar em voz alta para todo mundo ouvir. Não. Clamar é suplicar, implorar e manifestar a nossa necessidade de algo a Deus. Clamar é chamar e
ou solicitar a presença de Deus. Clamar é proclamar e anunciar a excelência e a grandeza de Deus. Clamar é convidar Deus a estar na nossa vida, a estar em nossa vida. Clamar nada mais é do que buscar o Senhor, chamar por Ele e expor-lhe a nossa situação, ou seja, comunicar-se com Ele. Esta comunicação deve ser feita em todos os momentos de nossas vidas, porque buscar se comunicar com o Senhor, sobretudo em nossas orações, é algo que nos é determinado pela palavra do Senhor. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, seu capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Podemos falar com Deus sem que seja necessário clamar, mas é impossível clamar sem que haja oração. Há alturas em que o sufoco precisa de ser expresso diante do nosso Deus. Isto quer dizer que há alturas que, quando estamos a orar, o clamor deve estar presente, porque é o clamor que vai permitir com que a invocação do Senhor, a nossa vida, a invocação do Senhor, a realização do nosso problema seja uma realidade. Prezados na fé, a Bíblia apresenta-nos várias situações, várias passagens em que outros adoradores do Senhor clamaram a Deus e os seus efeitos. Eu aqui não interessa fazer a leitura, vou apenas indicar 3 passagens que os irmãos também poderão ler em casa, que é Salmos capítulo 3, versículo 4, o Salmos 50, versículo 15 e o Jeremias 33, 3. São 3 passagens bíblicas onde ficam evidente que se a gente clamar a Deus, Ele nos responde. Se a gente clamar a Deus, Ele nos livra das nossas angústias. Se a gente clamar a Deus, Ele inclusive, ao responder-nos, anuncia-nos coisas grandes e ocultas que nós nem sequer sabemos. Por isso, prezados irmãos, se nós clamarmos a Deus, Deus ouve, porque a sua linha de comunicação nunca está ocupada. Não é o mesmo que acontece conosco. Quero ligar para o amigo Manuel. Muitas das vezes não consigo, porque o Manuel está numa zona sem cobertura de rede. Não consigo porque o Manuel está conversando com o João. Estando a conversar com o João, a linha está impedida. Com Deus não é assim. Independentemente de Deus estar a atender uma outra pessoa, se nós entrarmos em comunicação com Ele, também nos vai ouvir. Deus é omnipresente. Deus tem a capacidade de estar presente em todos os locais ao mesmo tempo. Pode atender a todos, pode ouvir a todos. É preciso que cada um se comunique com Deus. Uma coisa é o ouvir, e Deus ouve se nós o clamarmos. Outra coisa é Ele responder ao nosso clamor. Deus só atende o nosso clamor de acordo com a intensidade que a gente usar neste mesmo clamor.
Se as nossas orações não forem importantes para nós, então para Deus também não é importante atender ao nosso clamor. Deus responde mediante a nossa fé. Sem fé é impossível Deus atender-nos. Se clamarmos a Deus, Deus se lembra. Deus lembrar-se-á que tem uma aliança conosco, que foi estabelecida na cruz do Calvário com seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou seu sangue para a salvação de todos nós. Se clamarmos a Deus, Deus vê. Às vezes nós sentimos como se ninguém soubesse o que estamos passando, o que estamos enfrentando, mas a verdade é que Deus vê. Embora para os outros possamos parecer sermos fortes e capazes de lidar com tudo, mas Deus vê nossas fraquezas. Deus vê como o inimigo se está preparando, se está trabalhando contra nós. Nós não podemos ver todos os movimentos do diabo, mas Deus vê. E abre caminho onde não há caminho. Deus vê os movimentos que não podemos ver. E Ele está sempre pronto a abrir um escape para nos safarmos. Deus está sempre pronto para nos libertar do iníquo. Por isso, se reclamarmos a Deus, Ele responde. Porque Ele não é o Deus de inatividade, mas é um Deus ativo, que está sempre alerta e pronto para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus responde, abrindo a porta que ninguém pode fechar. Deus responde, operando coisas que mais ninguém pode fazer. Porque para Deus, nada é impossível. Deus responde, suprindo todas as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Prezados irmãos, clamem a Deus. Clamem a Jesus. Ele ouve o clamor do seu povo. Basta recordar a passagem de Marcos 16, 46, 52, que conta-nos a história de que as pessoas diziam a Bartimeu, o cego, para se calar, quando Jesus estava passando. Mas ele, Bartimeu, em vez de se calar, chamava cada vez mais a Jesus. Jesus parou e ele recebeu o seu milagre. Não deixe que o mundo o impeça de clamar a Jesus. Não perca o seu milagre deixando de clamar a Deus. Se o fizeres, Deus jamais te deixará sem resposta. Há testemunhos na palavra de Deus que devem animar-nos a nos aproximarmos de Deus com confiança. Quando tu te curvas diante dele para gritares as tuas necessidades, Deus inclina os seus ouvidos para te atender. Por isso, prezados irmãos, esta situação que estamos a viver em torno da Covid-19 não pode nos meter em pânico, não pode perturbar os nossos corações. Clamemos a Deus, clamemos ao Senhor, e Ele nos vai proteger, e Ele nos vai orientar, e Ele nos vai despertar. Se eventualmente for por esses dias que tiver de acontecer o que está escrito, de que por três dias viveremos na escuridão, aquele que teme a Deus, aquele que vive com Deus, será desperto, será atendido e não vai cair na cilada do diabo. Não vai ser alvo do perigo que há de assolar nesses 3 dias. Por isso, que a paz esteja com todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.